Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, em que venho compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional. Eu me chamo Adriana Ferreira e eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias. Tire um momento com o Pai, converse com o Pai, porque a oração é uma conversa, e leia a sua palavra, estude a sua palavra. Eu quero compartilhar apenas um versículo, mas que nós podemos extrair muitas lições. Então não há pressa para você ler a Bíblia. Quero ler a Bíblia inteira logo. Não. Medite na palavra. Tire um versículo, um capítulo, e vá estudar aquela parte que você leu. Vai entender melhor aquilo que Deus quer falar ao seu coração, te ensinar e, acima de tudo, aplique a sua vida, né? Tire as lições daquilo que você leu e estudou, né? Olhe para si, para dentro de si e veja o que você precisa melhorar, né? E por isso a importância da palavra. Ela nos ensina, ela nos traz temor e ela nos mostra o caminho. A palavra que eu quero compartilhar hoje está em Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E o estudo fala que essa é uma sabedoria antiga sobre a educação, a disciplina. Sobre educação, e a disciplina é um ato responsável de amor. Uma criança sem regras, sem freios, limites, se torna um adulto problemático, um indivíduo desregrado, indisciplinado e que não aprendeu a ter domínio próprio, né? Aqui fala sobre nós disciplinarmos os nossos filhos. Isso é muito importante, Deus ter falado muito isso comigo, né? Sobre disciplina e disciplinar os nossos filhos. Inclusive, eu tenho 3 filhos, tenho 2 meninas já de 11 anos, né? E são gêmeas, e tenho um menino de 5 anos, né? As gêmeas já são maiores, já a disciplina já é diferente. Agora, na fase entrando na adolescência, né? Já outras formas de lidar. Mas o meu pequeno de 5 anos, ele está na fase de uma correção mais diferente da delas. Então, eu falo e ele não me escuta. E esses dias eu usei esse recurso da vara, né? O que é a vara, né? Aquilo não é especificamente uma vara, né, meu irmão, minha irmã? Mas ele teve que levar umas lapadinhas para aprender, né? Não com ira, com ódio no coração, não dessa maneira, não é espancamento, não é ira. Mas eu peguei, virei seu bumbum e dei umas lapadinhas. Falei assim, olha, mamãe falou e você não ouviu, né? Com Deus é do mesmo jeito. Tem filhos e filhas. Deus fala, Ele nos exorta, Ele fala conosco. E muito de nós ouvimos e obedecemos, né? Só do nosso pai falar. Não é dessa maneira? Mas tem filhos que são mais rebeldes, que mesmo que você fale, ele não te escuta. E aí tem que ser usado correções maiores, né? Acontece dessa mesma forma em nossas vidas também, meu irmão e minha irmã. Nós, como filhos de Deus, tem pessoas que Deus fala e que elas ouvem de primeira e corrigem os seus caminhos. Mas tem filhos que pagam para ver, e aí a correção é um pouco maior. Mas a palavra diz que o pai que ama, ele corrige seu filho. Então, meu filho me questionou, ele tem 5 anos. Mamãe, você não me ama mais porque você me bateu. E aí eu falei, mamãe te corrigiu porque te ama. E porque quando você crescer, é melhor que você seja disciplinado hoje do que lá fora pela vida, né? E isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, da gente falar, sabe? Porque hoje em dia as pessoas querem tapar o sol com a peneira e falar que não vou disciplinar meu filho. Eu não vou bater no meu filho. Gente, existem filhos e filhas. E existe a forma correta. Nós devemos orar pedindo ao Espírito Santo que nos conduza da maneira correta, porque a palavra nos ensina isso, mas não é porque a palavra me ensina que eu vou espancar o meu filho, vou bater porque a Bíblia está dizendo. Não é desta maneira. Você deve sempre conversar primeiro,
explicar o porquê e tentar ao máximo fazer conversando. Mas se não houver, né, solução, sim, nós devemos tomar atitudes mais precisas para resolver. Porque como diz a palavra, diz que castigue você mesmo com a vara e assim o livrará da sepultura. Quantos meninos e jovens estão aí rebeldes, né, apanhando da vida, né, de outras pessoas de fora, porque não foram disciplinados dentro da sua casa. Apanham os de fora porque não foram ensinados a respeitar as pessoas, não respeitam seus próprios pais, não foram disciplinados a isso. Então nós pais temos o dever de disciplinar os nossos filhos dentro de casa para que eles respeitem não a nós e aos outros, às autoridades e em todos os lugares. Eu sempre falo com os meus filhos, olha, aqui nós somos autoridade, na sua escola tem sua professora, respeite ela, respeite, né, os mais velhos, tenha sempre muito respeito ao falar, ao agir, tem que tomar cuidado. A gente disciplina, a gente fala, né? A gente fala e é difícil e eles às vezes não querem fazer, mas só que o nosso coração já é tendencioso ao pecado. Desde criança nós já temos tendência ao pecado. Se você não corrigir, isso pode se tornar algo muito perigoso, meu irmão e minha irmã. Porque o nosso ser humano não é bom, sabe? A gente não é bom, não. A gente, graças a Deus, tem que ter Jesus, o Espírito Santo, para nos guiar. Porque senão, sozinho, a gente só faz meleca. Não faz nada que presta. Por isso que a gente tem que ter a dependência do Espírito Santo, a dependência do Senhor para nos dirigir em nossa vida. Para nos ensinar a como proceder, né? E como diz a palavra, o pai que corrige é porque ele ama. Né? Se a gente não corrige é porque não ama. Imagina. A gente tem que parar com essa questão de que só quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Isso está errado, porque a palavra de Deus não é dessa maneira. Ela nos confronta e ela nos mostra a verdade. E a verdade dói. Mas temos que ter um coração ensinável, como diz a palavra, e entender e aprender e ouvir e falar. Ontem mesmo eu passei uma experiência, quando eu cheguei da minha igreja, eu fui fazer algo que é lícito, mas que não me convém, não me faz bem. E quando eu ia fazer, o Espírito Santo de Deus me advertiu naquele momento. E eu parei e fiquei pensando, mas Senhor, é verdade. Mas naquele momento eu entendi que era verdade o que ele estava dizendo comigo, eu entendi. E Deus não obriga nada a ninguém, sabe? Ele deixou a gente escolher. E naquele momento eu parei, refleti, compartilhei com a minha família aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e pedi forças a Deus para não fazer mais aquilo que não agradava, não me fazia bem, e o meu pai estava me advertindo, o meu pai celestial estava me advertindo. E eu entendi. Por isso a nossa intimidade com Deus é bem particular. Tem coisa que para você não te faz bem, Deus vai te advertir, e tem coisa que para mim não me faz bem, o Senhor vai me advertir. Então, por isso que a intimidade, tem intimidade com o Espírito Santo, porque ele vai te guiar pelo melhor caminho. E ali eu orei, chorei na presença do Senhor, pedi ao Senhor que me ajudasse, então, a não fazer mais, e que eu não ia fazer. Embora que eu quisesse fazer, eu iria obedecer ao Espírito Santo e eu não ia fazer aquilo. Era lícito, não era nada, sabe, mas que não me fazia bem. Então eu entendi aquilo e não fiz. Mas eu obedeci. Mas tem filhos que não vão agir dessa maneira. O pai vai falar, Deus fala, o pai da terra fala e ele não ouve. E aí tem que ter uma disciplina maior, né? E aí eles vão pagar o preço, porque a semente que nós plantamos, nós colheremos, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Então, discipline, peça a direção do Espírito Santo com muita sabedoria, mas sempre converse antes, mas exorte, mostre o caminho e discipline seus filhos, para que eles não venham sofrer na fase adulta. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.